Passamos a apresentar Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Na Rádio Evangélica Nordestina. Olá, seja bem-vindo à nossa Rádio Evangélica Nordestina e ao canal Raiz do Nordeste. Nós estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical e desta feita com a primeira lição do quarto trimestre para os adultos da revista da CPAD, onde nós vamos tratar de antropologia bíblica. Você já ouviu falar nisso? Então, nesse trimestre, nós vamos tratar sobre isso, ou seja, o estudo do ser humano. Nós vamos entender o que é o homem feito à imagem e semelhança de Deus. E a primeira lição, nós já vamos tratar sobre corpo, alma e espírito. Vamos aprender mais um pouquinho o que é isso, né? Então, nesse quarto trimestre, a primeira lição, nós já vamos abordar sobre a criação do ser humano como corpo, alma e espírito, enfatizando a importância da harmonia entre essas dimensões. A lição se concentra na compreensão bíblica da natureza humana, destacando que o ser humano é formado por três partes: corpo, alma e espírito. O grande objetivo é aprofundar a compreensão de como essas dimensões integram ou interagem e como a falta de equilíbrio entre elas pode afetar a vida espiritual e a vida emocional do indivíduo, do ser humano. Esta lição, ela tem a assinatura do pastor Silas Queiroz, um homem catedrático, um homem de Deus, que se congrega e dirige a Igreja Assembleia de Deus ali na cidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Então, que Deus abençoe a todos vocês, fiquem conosco, que a partir de agora nós estamos já na lição, ou já estudando, aprendendo um pouco mais da lição. Mas, irmão Miranda, eu percebi que a sua escola dominical é diferente, porque nós estamos na rádio e estamos também no nosso canal no YouTube. Aí eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like e também divulgue o nosso canal para que mais pessoas possam se inscrever e nos ajudar. Veja bem, não estou vendendo nada, não estou pedindo nenhum dinheiro, só estou pedindo que você se inscreva no nosso canal e divulgue. Como eu já falei, o grande objetivo desse ensinamento trazido pelo pastor Silas Queiroz é aprofundar a compreensão de como essas dimensões interagem e como a falta de equilíbrio entre elas pode afetar a vida espiritual e emocional do indivíduo. Então aqui a gente precisa entender os objetivos desta lição. E qual é o primeiro objetivo? É entender a tricotomia. O que vem a ser isso? Que palavra difícil, né? Levar os alunos a compreenderem que o ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Segundo objetivo, diferenciar alma e espírito. Como é que nós vamos fazer isso?
ensinar a diferenciar entre alma e espírito com base nos termos originais da Bíblia. E o terceiro objetivo é a harmonia entre as dimensões, ou seja, entre essas três dimensões. Por isso que nós precisamos nos conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, e como desequilíbrios podem impactar a vida do indivíduo. Por exemplo, o desequilíbrio da harmonia entre essas três partes, ela pode afetar a nossa vida. Por isso que nós precisamos fazer com que essas três partes do ser humano, elas tenham harmonia. Amém? E aí nós vamos já começar perguntando: como é conhecida a doutrina do homem no campo da teologia sistemática? Porque muitos de nós, quando criança, aprendemos que o homem foi um efeito da evolução, que começou com o macaco e foi evoluindo pelo homem das cavernas e terminou no ser humano normal. Interessante que ele não evoluiu mais, ele parou ali. Essa tese aí já caiu por terra. Mas no campo da teologia sistemática, ela a compreensão é conhecida como antropologia bíblica, e nós vamos estudar esta antropologia bíblica, começando aqui pelo texto áureo da lição que está em 1 Tessalonicenses 5:23, que vai dizer assim: e o mesmo Deus de paz vos santificou em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Deus fez com um objetivo: para que eles fossem conservados irrepreensível, para que no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nós possamos estar firmes neste ponto de conservação e repreensão, para encontrar com o nosso Deus. Como? Através da santificação. Porque a Bíblia vai dizer que sem a santificação ninguém verá a Deus. A verdade prática vai dizer: Deus nos fez corpo, alma e espírito. Para quê? Para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Veja bem, não é só com a boca que nós devemos glorificar a Deus. Não é só com o pensamento que nós devemos glorificar a Deus. Não. É com o corpo, a alma e o espírito. Aí nós vamos para a leitura bíblica, que deverá ser feita em classe no dia que nós formos ministrar a lição na classe, que será no dia 4. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Vai dizer: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a,
e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. No capítulo de número 2, o versículo 7, vai dizer assim, a partir do 7. Depois a gente vai ler o 18, o 21, o 22 e o 23. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Aqui nós temos um resumo inicial da criação, da formação do homem e da mulher, quando Deus resolveu coroar a sua criação. E aí nós vamos observar que Deus, para criar todas as outras coisas, para formar todas as outras coisas, ele disse: haja, e houve. Haja luz, haja terra, as águas se dividam, e ele foi fazendo. Mas quando chegou a vez de fazer o homem, aí ele não disse mais haja, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí o negócio foi tão maravilhoso, tão bem feito, que não foi apenas com a sua palavra. A Bíblia vai dizer que ele pegou o pó da terra, o barro, e fez o homem, confeccionou, como por exemplo nós confeccionaríamos um boneco, entendeu? E daí estava pronto aquele boneco ali, aquela pessoa, como queiram. Deus vem e sopra nas suas narinas, e a Bíblia vai dizer que um corpo que estava ali, ou um boneco, como queiram, a partir do sopro de Deus, ele foi feito alma vivente, que depois foi dado o nome na nossa língua portuguesa, aonde podemos chamar de tricotomia. Que palavra difícil, né? Principalmente para um matuto. Mas, irmão Miranda, o que significa tricotomia? A teologia utiliza esse termo para tratar da tríplice constituição do ser humano, ou seja, para poder dividir e mostrar para nós que o homem é corpo, alma e espírito. E aí daí surgem diversas perguntas, né? Mas através da doutrina e teologia, o homem está fundamentado em toda a Escritura. Nós vamos observar que através da revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. A Escritura vai nos mostrar isso em diversas passagens, inclusive através dessas que eu já li aqui do texto, tanto do texto áureo como também do texto da lição. No campo teológico, conforme escreveu aqui o autor da lição, no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica. Por quê? Porque ele também vai mostrar que existem outros tipos de antropologia,
entendeu? Por exemplo, antropologia histórica, que vai buscar a história do homem, da humanidade, da igreja e etc e tal, né? Então esta antropologia bíblica, ela vai estudar o homem desde sua origem, desde sua criação, desde a sua constituição, desde a sua existência, considerando o período anterior à queda do ser humano, ou seja, o pecado original e suas consequências até os dias atuais. Por quê? Porque o plano de Deus não era trazer o homem à vida ou colocar o homem no mundo para que ele caísse, para que ele pecasse. Não. O plano de Deus era se relacionar com o homem ou com todos os seres humanos eternamente. Mas através da desobediência, o homem foi desintegrado ou separado de Deus. Mas afinal de contas, quem é o homem? De onde veio e para onde vai? Em um tempo de tanta psicologização, outra palavra difícil, né? Psicologização de quê, irmão Miranda? Da fé e intensa busca por respostas para os problemas da humanidade e concepções não cristãs. Um piedoso e profundo estudo das Escrituras é cada vez mais necessário e urgente, a fim de desfazer toda e qualquer dúvida existencial e gerar uma fé bíblica genuína, sadia e equilibrada para cada um de nós que professamos a fé em Cristo Jesus. Por isso que a teologia, ela vai utilizar o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano. Repito, trazendo à tona esta divisão, que o homem é formado de corpo, alma e espírito. No terceiro tópico, no terceiro subtópico, ele vai tratar sobre o físico e espiritual do homem. Como assim, irmão Miranda? O processo formativo, como o homem foi formado, como o homem foi criado por Deus, para que nós possamos entender melhor esta palavra, ou esta junção das duas palavras, físico e espiritual. Por isso que em João capítulo 4, versículo 24, nós vamos observar que o homem foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, que elemento físico, Miranda? O pó da terra, o barro ou a areia, não sei qual era a terra que Deus criou o homem, mas devia ser barro ou areia, é a mesma coisa. Então, através deste elemento físico, ou com este elemento físico e também com o elemento espiritual. E o que é o elemento espiritual? O sopro divino nas narinas daquele ser que Deus acabara de fazer com suas próprias mãos, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais seres existentes, porque já havia seres, havia os peixes no mar, havia os animais, as aves do campo, mas agora Deus, quando termina de formar aquele ser, ele sopra nas suas narinas. Os anjos são o quê? Seres espirituais, mas eles não têm corpo, porque não foram formados da matéria como o homem foi formado. Os animais
não possuem a parte imaterial que há também no homem, que é a alma vivente ou o espírito. Alma e espírito estão no homem, mas no animal só vai estar a alma. Ou seja, a alma do animal, que é sua vida, se restringe ao corpo e se esvai ou sai fora, morre quando ele também morre. Já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2:7, alusivo ao homem, é Shalvim ou Shawim, como queiram, no plural, né? Que permite a expressão literal fôlego da vida ou fôlego das vidas, como o autor colocou aqui na lição. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, na alma humana e no corpo humano. Por isso que aqui a gente observa esta diferença. Quando Deus fez o animal, ele disse haja. Mas quando ele fez o homem, ele pegou o pó da terra para poder confeccioná-lo. Então o animal ele já foi feito com a sua alma. O homem foi diferente. Para poder o homem viver, Deus soprou nas suas narinas. Por isso que o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica. Vou repetir novamente, que significa corpo, alma e espírito, revelando seu propósito e dignidade única na criação. Nenhum outro ser criado por Deus é semelhante ao homem. O homem é um ser tríplice. Deus, que é trino, criou o homem como um ser tríplice, isto é, composto de corpo, alma e espírito. O Deus trino, isto é, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, imprimiu sua semelhança na formação do homem. Também Jesus, quando se fez homem, recebeu um corpo, uma alma e um espírito. A Bíblia fala muito sobre essas três partes do homem. Por isso que nós precisamos entender ou estar inteirados sobre o que significa este ser humano. A Bíblia vai afirmar claramente que a raça humana, por decisão especial de Deus, foi criada à imagem e semelhança de Deus. E aqui a gente encerra esse primeiro tópico da lição. Eu vou trazer para vocês parte de um louvor. Em seguida a gente vai continuar com a segunda parte da nossa lição, ou o segundo tópico da nossa lição, tá bom? Não sai daí, pelo contrário, se inscreva no nosso canal e já compartilhe. Estamos apresentando Escola Bíblica Dominical.
Estamos apresentando Escola Bíblica Dominical. Glórias a Deus. Nesta segunda parte, ou no segundo tópico da Escola Bíblica Dominical, nós vamos tratar sobre a distinção entre alma e espírito. E aí, o primeiro tópico, o primeiro subtópico, nós já vamos falar sobre alma. Mas há algumas perguntas, inclusive milenares, que sempre se fazem, né, sobre esta doutrina do homem. E quais são estas respostas, né? Responde às intrigantes e milenares perguntas. O que se pergunta? Quem é o homem? De onde veio? E para onde ele vai? E aí nós começamos com a alma, né? A alma que do hebraico tem o termo nefash, ou nefesh, como queiram. E do grego, psique, ou psihi, como queiram, né? Alma. E o que é alma? É uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia e possui vários significados. O autor vai dizer que ela aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. E aí nós vamos observar que o seu primeiro sentido é ser vivo. Então a alma é que dá vida ao ser normal, como lá em Gênesis 1 e 20. Alma vivente, está escrito lá, alma vivente, fez Deus alma vivente. Então, nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais. Quando Deus fez os seres viventes, ele tem corpo e alma. Ou seja, o significado da alma é simplesmente vida. Alma significa vida, como também está escrito lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 24. A distinção entre a alma do homem e a do animal, que nós já demos uma pincelada anteriormente, é a evidência do processo criativo, é como foi feito, como foi criado. Ou seja, o homem procedendo do sopro de Deus. A alma do homem constituiu uma substância espiritual incorpórea, invisível e imortal. Por quê? Porque a alma do homem não vai morrer como de um cavalo, de um outro animal. Porque foi Deus que soprou no nariz do homem, ou nas ventas do homem, como diz lá no interior, né? Já o animal foi diferente, ele disse, haja, apareça, e assim foi aparecendo. Por isso que o homem é dotado de razão, que é sentimento, vontade, atributos dados por Deus ao homem, ao ser humano. Para quê? Para o exercício de sua missão. Por isso que a gente pensa, a gente raciocina, a gente vê, a gente toca, entendeu? É uma missão que Deus deu para nós, ou várias missões que nós temos, e vamos utilizar esses atributos dados por Deus, especialmente sua vocação relacionada com o Criador, ou o nosso relacionamento com o Criador e com os nossos semelhantes, vai fazer com que nós utilizemos a razão, os sentimentos, as expressões. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal, criado à imagem e semelhança de Deus, como nós já falamos aqui anteriormente. Então, a alma se resume a isso, a vida
Quando nós falamos de alma, nós estamos falando de vida. Quando nós estamos falando de alma do ser humano, nós estamos falando do local aonde se concentram os atributos de Deus para o homem, para o exercício da sua missão, especialmente para a sua vocação ou seu relacionamento com o Criador e com os seus semelhantes, como eu já disse, como sentimentos, como razão e outras coisas mais. E no segundo subtópico nós vamos falar sobre o Espírito. Então já vimos o que é alma e agora nós vamos observar o que é o Espírito. Do hebraico, a palavra ou termo Espírito tem uma palavrinha chamada ruach, ou roe, como queiram, né? E do grego pneuma, ou seja, o espírito do homem provém de Deus e constituiu sua principal dimensão. O espírito do homem provém de onde? De Deus. É por meio dele que manifestamos nossa comunhão com o Criador. Ou seja, a alma que expressa os sentimentos normais do ser humano, entendeu? Nós conseguimos nos relacionar bem com os seres humanos ou mal também. Mas o Espírito é que vai fazer esta conexão nossa com Deus, o Criador, o Pai dos Espíritos. E o adoramos por meio do Espírito, através desta conexão, junto com a alma e inseparável dela. Ou seja, o espírito do homem não se separa da alma, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo, o homem exterior. Ou seja, o homem interior, eu e você, o homem interior, é chamado ou é considerado como alma e espírito. Mas o homem exterior é a matéria, é o corpo feito do pó da terra. Então, como ensina ou ensinou o pastor Antônio Gilberto, ensina que os seus ensinamentos ficaram até hoje. O saudoso pastor Antônio Gilberto, em sua Bíblia, com o comentário à luz das Escrituras, ele vai dizer que o Espírito é a fonte da vida recebida diretamente de Deus. Ou seja, o Espírito usa e transmite essa vida à alma, que, por sua vez, a expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São três elementos que formam um único ser, ou uma única pessoa. E aí nós vamos observar a distinção entre a alma e o espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. A alma vai expressar os nossos sentimentos e o espírito vai nos relacionar com Deus. Vamos fazer mais um pequeno intervalo, tocando mais um hino de louvor a Deus, e em seguida a gente volta para concluir a nossa lição, né? Nós vamos concluir falando sobre agora o tópico de número 3. Estamos apresentando Escola Bíblica Dominical.
Estamos apresentando Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical, agora com o terceiro tópico. Observamos que nós conceituamos o que é a alma e o espírito. E neste terceiro tópico nós vamos falar sobre o corpo humano, né? E a integração das três dimensões. O autor da lição, pastor Silas Queiroz, ele vai dizer que o corpo, ou seja, no primeiro subtópico, o que é corpo? Afetos e somatização. Aí ele vai tratar sobre a parte material do ser humano. O corpo, que é a parte material do ser humano, por meio da qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração. Uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma, Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegre aformoseia o rosto. O coração com saúde é a vida da carne. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Ou seja, quando nós estamos bem, através da alma e do espírito, isso é manifestado no nosso semblante. Nós vamos observar que há uma formosura diferente no nosso semblante, porque nós estamos bem, o espírito está bem, os sentimentos que a alma expressa vão bem, e aí nós vamos estar tranquilos. Depois nós vamos falar no segundo subtópico sobre o equilíbrio e saúde.
Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo. Ou seja, quando nós temos algum problema, algum desequilíbrio no corpo, a alma e o espírito é natural que também vão sofrer. Muitas vezes nós temos problemas naturais. O camarada teve um problema no pé, na mão, vai desequilibrar o ser humano normal, o seu corpo normal. A língua é um dos membros que mais produzem angústia ao ser humano. Inclusive foi Tiago que disse que nós precisamos ter cuidado com a língua. Então, ela tem o nefasto poder de contaminar pessoa, mas de contaminar por inteiro, entendeu? Por inteiro. Por isso que o viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, perseverando o corpo, a alma e o espírito de toda a espécie de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Precisamos cuidar do espírito e da alma, sim, mas também precisamos cuidar do corpo. E aí é aonde nós precisamos buscar uma boa caminhada, uma boa alimentação, para que o nosso corpo esteja também saudável. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas, mas quando o problema tem origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados, os medicamentos não resolvem. No máximo, aliviam os sintomas. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma. Então aqui nós encerramos o terceiro tópico da lição, falando sobre o corpo. É necessário que o corpo esteja bem? Sim, mas também a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito estão interligados. O equilíbrio entre essas dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. E aí ele vai concluir a lição dizendo: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua contribuição e propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Conforme Coríntios 2, 14 e 15. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos aplicar à nossa vida tudo o que nós temos aprendido na Escola Bíblica Dominical e que vamos aprender agora nesse quarto trimestre através dessa lição. Fique conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, que Deus os abençoe e a paz do Senhor para todos. Você ouviu Escola Bíblica Dominical na Rádio Evangélica Nordestina.